A palavra destacada funciona como um elemento de coesão, retomando um antecedente, promove a continuidade do texto e exerce uma função sintática na seguinte passagem. Cara, então olha só, qual elemento de coesão retoma um antecedente, promove a continuidade do texto, que aí já trabalha mecanismo de coesão, exerce uma função sintática. Então, nesse caso, ele grifou a palavra que. Qual palavra que vai desempenhar uma função sintática, vai retomar uma palavra anterior? Pronome relativo. A gente viu isso tanto na aula de pronomes, quanto na aula de orações subordinadas adjetivas. Lembra? Então, o pronome relativo é aquele que a gente consegue trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais. Beleza? Tranquilo. Então, veja que o título, ele coloca pra gente o que é o que há. Então, essa expressão o que, tá? O que é o que há? Então, essa expressão o que, ela é originalmente uma expressão interrogativa. O que você faz aqui? Então, ela gera uma ideia de interrogação, uma frase interrogativa. O título, ele mostra pra gente o que é isso, beleza? Mesmo não fazendo a pergunta direta, ok? Mas é uma frase interrogativa, tá legal? Beleza. Olha só a letra B. Um algoritmo pode executar essas tarefas com mais rapidez e precisão, com mais rapidez e precisão do que um humano. Mais que. Então, nesse caso, nós temos uma expressão, né, comparativa aí. Na aula de orações subordinadas adverbiais comparativas, nós vimos isso. Mais que ou mais do que, menos que ou menos do que. Lembra? Então, esse que é comparativo, tá? Para evitar a obsolescência, os trabalhadores os quais cumprem essas funções precisam desenvolver novas habilidades. Veja então que esse que eu consigo trocar por os quais, por isso ele é um pronome relativo. Ele retoma a palavra trabalhadores, então ele é um elemento de coesão. Ele retoma trabalhadores, então retoma um antecedente. Com isso ele promove a continuidade do texto, porque ele inicia uma oração adjetiva aqui. E exerce a função sintática de quê? Ele exerce a função sintática de sujeito do verbo cumprem. Beleza? Então a alternativa C realmente tem pronome relativo aí. Letra D. Edmondson diz isso. A aula de orações subordinadas substantivas, né? A gente mostra que a oração substantiva, você grifa a partir do que e troca pela palavra isso. Então significa que esse que é conjunção integrante, não é pronome relativo. Mesmo que seja difícil mensurá-lo, mesmo que é uma locução conjuntiva subordinativa adverbial concessiva, iniciando uma oração subordinada adverbial concessiva. Então esse que faz parte de locução conjuntiva, não é pronome relativo. Com isso, a alternativa C é a correta.